J'espère que vous allez bien. Eu espero que vocês estejam bem. Je m'appelle Priscilla, eu me chamo Priscila e nesse canal eu ensino francês de um jeito mais divertido. Para continuar nossas aulas de francês básico gratuitas, a gente vai aprender hoje nessa aula a negação em francês, que é um pouco diferente da negação em português. C'est parti, on commence! Bom, a negação em francês ela é feita por um sanduíche. Sempre a gente vai colocar o sanduíche dessa forma. Ne, que é o N da negação junto com o E, fica esse som ne, o verbo e depois o pas. Isso no presente. Ne, nanana, pas. A gente vai ver aqui mais só o presente porque a gente está numa aula de francês básico. Por exemplo, je vais bien. A gente tem o je, o pronome, o vais, o verbo, e o bien, que é bem, tá? Não precisa saber o que é, mas é a palavra bem. Então, je vais bien, eu vou bem. A gente quer falar agora que a gente não vai bem. Em português fica, eu não vou bem. Não tem o pas. Mas em francês sempre vai ter esse pas. Às vezes não tem o ne. Oralmente, quando a gente está falando num lugar assim mais tranquilo, sem ser formal, a gente pode não falar o ne. Mas o pas não pode esquecer, senão a frase não tem sentido nenhum. Então a frase fica assim: Je ne vais pas bien. O sanduíche aqui é o ne, o verbo que é o vais é o aller, tá no presente do indicativo, e o pas, que também faz parte da negação desse sanduíche. Je ne vais pas bien. Uma coisa que a gente não pode esquecer. Se esse ne, no ambiente formal ou por escrito, se esse ne tiver antes de um verbo que comece por uma vogal ou por um H mudo, que em francês é como se fosse uma vogal, a gente não pronuncia esse H, esse ne não vai ter o E, vai ser o N apóstrofe. Então vamos para o exemplo para ficar mais simples. Allez le voir. É uma frase no imperativo, estou mandando várias pessoas irem ver outra pessoa. Allez le voir. Esse aller é o verbo e começa por A, uma vogal. Aqui eu vou mudar essa frase e vou colocar no negativo. N'allez pas le voir. Fica o N, apóstrofe, e o verbo depois. E depois do verbo, sempre o pas. Então, o sanduíche da negação. Vamos ver um outro exemplo com o verbo que a gente já viu nas outras aulas, que é o verbo aimer, gostar. A frase do exemplo afirmativo é a seguinte: J'aime le Brésil. Já tem o je, que é o pronome, tem o verbo aimer, que é gostar, e depois do que você gosta. J'aime le Brésil. A gente vai falar aqui que a gente não gosta do Brasil. Ficaria assim: Je n'aime pas le Brésil. Por que n'aime e não ne aime? Je ne aime pas. Je n'aime pas. Mesma coisa, porque o verbo aimer começa por uma voyelle, vogal, então a gente coloca o N apóstrofe, tira o E. Porque não rola deixar o E com o A. Je ne aime pas. É feio de ouvir e é feio de falar. Então fica je n'aime pas. Isso aqui é o basicão da negação. Ne, verbo, pas. D'accord? Se eu quisesse falar essas duas frases de um jeito informal, ficaria assim: Allez pas le voir. Eu como o N da negação. Allez pas le voir. E a próxima fica assim: J'aime pas le Brésil. J'aime pas le Brésil. Então, o que aconteceu aqui na frase informal? Eu tirei o N, mas o pas tá sempre lá. É isso que mostra que é uma negação, esse pas, que é estranho pra gente que fala português, porque não existe um pas em português, só tem o não, né, nas negações. Então, j'aime pas le Brésil, allez pas le voir. Sem o ne. Beleza? Tirando o presente, a gente vai ver o passé composé e também tem outros verbos compostos por aí. O passé composé é o passado composto. Primeiro passado que a gente vê nessas aulas básicas e tem aula aqui do passé composé. Como fica uma frase com esse passado composto na negação? Vamos direto ao exemplo que é mais fácil de entender. Eu quero falar, nós fomos no circo. Nous sommes allés au cirque. Aqui é composto por quê? Porque tem o auxiliar, o verbo être, que fica sommes, no passé composé, e o aller,
que é o participe passé, participe passado, do verbo ir, que é o verbo aller. Nesse passado composto, tem que ter esses dois verbos. E se você não entendeu muito, porque é básico aqui, bem básico, assiste a aula do passé composé. Então a frase afirmativa fica assim: Nous sommes allés au cirque. Nós fomos ao circo. Como que fica a frase negativa nesse caso? Nous ne sommes pas allés au cirque. O sanduíche aqui fica com o primeiro verbo, que é o verbo auxiliar, que no caso aqui é o verbo être, conjugado no presente. Fica nous ne sommes pas allés au cirque. Ne sommes pas. O sanduíche está no primeiro verbo. Nous ne sommes pas allés au cirque. Para qualquer tempo composto, a negação fica o sanduíche no primeiro verbo. Ne, primeiro verbo, que é o auxiliar, e o pas. D'accord? Se eu quiser falar a frase que nós não gostamos do Brasil. A gente foi para o Brasil, visitou e não gostou. Nous n'avons pas aimé le Brésil. Aqui é um tempo composto, o N apóstrofe, porque o verbo avoir, aqui é auxiliar, começa com A, uma vogal, então nous n'avons, e logo depois o pas, que não pode esquecer dele. Nous n'avons pas aimé le Brésil. Aqui é a mesma coisa, sanduíche com o primeiro verbo, que é o auxiliar, e no caso aqui é o verbo avoir, ter. Nous n'avons pas aimé le Brésil. Se a gente quiser falar essa frase de um jeito mais informal, nous avons pas aimé le Brésil. A gente não fica mais com sanduíche, porque a gente tira o ne, mas o pas tá ali no mesmo lugar da frase anterior, formal. Então, o que a gente tira é só o ne, aqui o N apóstrofe, e não o pas. Tem um jeito também de não colocar o ne. Por exemplo, se eu perguntar, quem tá com fome? Qui a faim? Você não precisa falar je n'ai pas faim. Eu não estou com fome. Você pode simplesmente responder assim, pas moi. Eu não. Então aqui não precisa do ne. Se você colocar o pas e min, que é o moi depois, fechou. Tá ótimo essa frase. Pas moi. Eu não. Outro exemplo. Qui veut jouer au foot? Quem quer jogar futebol? Pas moi. Eu não. Pronto. Perfeita essa frase. Colocando pas e min depois, fechou. Outro ponto importante aqui da negação em francês. Se você quiser falar de uma proibição, você não vai fazer mais o sanduíche. Como que vai ficar? Você vai colocar o ne e o pas juntos e logo depois o verbo no infinitivo. Fica assim. Eu não quero que fumem, vou pôr a plaquinha não fumar, em português. Em francês vai ficar ne pas fumer. Ne pas juntos, fumer. Então aqui não tem mais o sanduíche e o último verbo fica no infinitivo, que nem em português. Ne pas fumer, não fica conjugado, tá? Ne pas fumer. Vamos ver outra proibição numa frase mais longa. Je te dis, eu te digo, je te dis de ne pas courir autour de la piscine. Eu te digo de não correr ao redor da piscina. Ne pas courir. Então aqui, mesmo esquema. Ne pas juntos, courir, verbo no infinitivo, verbo correr. A gente tem um outro ponto muito importante da negação. Se você tiver na frase uma outra palavra negativa, que no caso é um advérbio, mas não precisa saber, por exemplo, rien, nada, jamais, jamais, ou ne plus, não mais, você não vai mais colocar o pas. A gente tira o pas e substitui por essa palavra negativa que a gente está usando agora. Então, por exemplo, não fumar nada. Estou usando esse nada. Não vai ter pas mais nessa minha frase. Vai ser ne rien fumer. Antes era ne pas fumer. A gente deixava o ne e o pas juntos. A gente tira o pas porque a gente quer usar a palavra nada. Uma palavra negativa. Ne rien fumer. Tem várias dessas palavrinhas negativas, mas as mais usadas, rien, ne rien fumer, ou jamais, que é jamais, nunca. Ne jamais fumer. Aí então, não temos mais o pas. Ne jamais fumer. Não fumar nunca. Vamos ao exemplo do ne plus. Não mais. Vou falar a frase afirmativa antes. La sorcière est gentille. A bruxa é gentil. Eu quero falar que ela não é gentil. Não é, ne pas. La sorcière n'est pas gentille. Tá? La sorcière n'est pas gentille.
Agora eu vou falar que ela não é mais gentil. Ela foi gentil e não é mais. La sorcière n'est plus gentille. N'est plus. Não é mais. La sorcière n'est plus gentille. Eu tirei o pas e coloquei o plus. Então, pronto. Não precisa mais do pas porque tem outra palavra negativa aí. Então, temos essa opção para frases negativas. Não precisa sempre ter o pas se você substituir por outra palavrinha negativa. Jamais, plus, rien, entre outras. Agora, um bônus da negação para vocês nunca se confundirem. Se em francês você achar uma frase com ne da negação, verbinho e depois o que sem o pas. O que, essa frase parece negativa, mas ela não é. Ela é afirmativa. Esse ne, blá blá blá, que, significa somente. Por exemplo, tem um exemplo aqui. Je n'ai que de la malchance. Aqui não quer dizer que eu não tenho malchance, azar. Aqui quer dizer que eu só tenho azar. Seulement de la malchance. Então ficaria assim, se eu quiser colocar seulement. J'ai seulement de la malchance. Então, ne que não é frase negativa, tá? Põe isso na cabeça. Outro exemplo. Elle ne m'a donné que 3 euros. Ela somente me deu 3 euros. Em português fica afirmativa, em francês também, só que tem o ne da negação e o que para confundir todo mundo. Elle ne m'a donné que 3 euros. Elle m'a seulement donné 3 euros. Même chose, mesma coisa, mesmo significado. Essa foi a nossa aula da negação em francês para francês iniciante gratuita. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Se vocês ficaram com dúvidas, podem escrever aqui nos comentários que eu tento responder, d'accord? E para me ajudar, eu peço um like, um comentário, ou que vocês compartilhem esse vídeo com mais pessoas, o que vocês quiserem. Só que participem para esse canal crescer mais e eu poder gravar mais vídeos para vocês. Bisous, à la prochaine! Até a próxima!